No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Saudações, estamos de volta com mais uma edição do podcast Mineral, nosso encontro semanal para falar de mineração. Eu sou o Disney de Paula. E eu sou a Rafaela Padilha, é um enorme prazer estar de volta aqui com mais um episódio inédito do podcast Mineral. E agradecemos aos nossos apoiadores e entidades que acreditam e impulsionam a mineração no estado de Mato Grosso. A FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável e o Instituto Somos do Minério. Pois é, Disney, o nosso convidado de hoje é Paulo dos Santos Leite, secretário adjunto de Indústria, Comércio, Mineração e Empreendedorismo da SEDEC, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso. Seja bem-vindo, Paulo. Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de poder conversar com vocês, de expor alguns projetos, expor algumas ideias a essa atividade econômica tão importante para o estado de Mato Grosso. E você que está chegando agora, eu posso dizer para você, não pule esse canal, não saia desse canal, porque com certeza você vai sair daqui hoje impactado com o assunto de mineração no estado de Mato Grosso. E eu vou começar perguntando para o Paulo, que 2022 no Mato Grosso foi produzido cerca de 6,8 bilhões em minério. E o Mato Grosso é o sexto maior produtor de minérios do país. O que a SEDEC vem fazendo para impulsionar ainda mais esse setor? Muito bem. Do ponto de vista nosso, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente entende que o setor mineral pode ser a vir o maior PIB do estado. Nós temos um estado extremamente rico em recursos minerais. A gente tem acompanhado a arrecadação via CEFEM, que é a arrecadação do governo federal, e nós estamos realmente em quinto, sexto lugar ainda. Se explora muito aqui o ouro, mas nós temos muito outros minérios a serem pesquisados e a serem explorados. A Secretaria está iniciando a sua política de mineral. Nós estamos começando a estruturar o estado para poder fazer frente a esse desafio tão grande, que é, primeiro, conhecer os minérios que tem no estado, quem está explorando, aonde está explorando, o que está explorando e como está explorando. E, acima de tudo, quanto está explorando. Então, é um trabalho que envolve uma série de coisas, né? É claro que, como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o nosso principal papel é fomentar a atividade mineral. Uma atividade mineral sustentável em todos os aspectos. Sustentável do ponto de vista ambiental, sustentável do ponto de vista mineral, do ponto de vista econômico, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista de qualidade de vida, certo? E tudo isso é um conjunto de ações, não é uma ação específica, tá? Qual é a melhor tecnologia de exportar? Qual é a melhor tecnologia de pesquisar? É essa a ideia geral que a gente está trabalhando. Mato Grosso hoje conhece o potencial mineral que o estado tem? Os mapeamentos geológicos que nós temos, quem é do setor mineral sabe que se baseia nos mapeamentos geológicos. Nós temos uma escala muito ruim ainda, 1 para 1 milhão, 1 para 500 mil. Então, são informações muito superficiais do nosso poder de recurso mineral. Um dos itens que nós estamos trabalhando já neste mês, começando montagem dos primeiros termos de referência, é para fazer um mapeamento geológico de algumas áreas do Mato Grosso numa escala menor, talvez 1 para 50 mil. Para que serve isso? Para os possíveis investidores ter melhores condições de avaliar. Então, o Estado fazendo isso para poder disponibilizar para o setor mineral, para ele ir decidir aonde ele pode investir a sua pesquisa. Mas o que há de concreto com relação a políticas públicas do governo do estado de Mato Grosso para com a mineração? Porque assim, o senhor falou que nós temos uma capacidade mineral incrível que pode ser o nosso maior PIB, né? Mas o senhor também falou que o estado desconhece essa capacidade. Quer dizer, o que nós fizemos? O que o seu governo, o que este governo fez de objetivo para esse setor da mineração, que pudesse contribuir para isso, para que o estado desenvolvesse esse setor? Perfeito.
O primeiro passo foi dado no final do ano passado. O governo do Estado encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei instituindo o sistema de cadastramento da atividade mineral. O que é esse cadastramento? É isso que nós vamos fazer. Toda atividade mineral do Estado de Mato Grosso, seja da fase de pesquisa, seja da fase de lavra, seja pequeno minerador, seja grande minerador, seja de calcário, seja de ouro, de chumbo, de cobre, todo minério, todo minerador vai ter que se cadastrar dentro da Secretaria. A gente tem como informação que para você desenvolver uma política, você precisa conhecer. Se você não tiver conhecimento da atividade mineral, você não consegue contribuir com uma política mineral. Como? Eu vou fomentar o quê? Se eu não sei quem está minerando, aonde está minerando. O tamanho do setor. O tamanho do setor. Exatamente. Então, o primeiro passo foi essa lei. Foi aprovada na Assembleia Legislativa dia 23 de dezembro. Do ano passado. Do ano passado, 2023. É o primeiro passo. Aí o segundo foi regulamentar essa lei. Nós não tivemos tempo, tem que reconhecer, de discutir com o setor essa lei. Nós não tivemos tempo. Nós aproveitamos o final da legislatura, encaminhamos e aprovamos. Mas é uma legislação, veja bem, não é uma novidade no país, não é inédito. O Estado do Pará já legislou no mesmo sentido, o Estado de Goiás, o Estado da Bahia, Mato Grosso do Sul, Amapá. Então, são vários estados que já legislaram sobre esse sentido. Mas dentro do Mato Grosso, nós regulamentamos, nós estamos iniciando o trabalho de cadastramento. Esse cadastrar significa conhecer todos, o que está produzindo, aonde está produzindo, quais as dificuldades da produção, qual tecnologia que está sendo usada, né? Então, a partir desse momento, nós vamos começar a alavancar as ações dentro do Estado. Uma das primeiras ações, e eu estou falando aqui para vocês, a nível inédito, o Estado não divulgou isso em absolutamente lugar nenhum, porque nós estamos finalizando o termo de referência. Em primeira mão, podcast primeira mão, pouquíssimas pessoas sabem disso. Nós vamos trabalhar com pó de rocha, remineralização de solos. Legal. O Estado de Mato Grosso, ele é muito forte no agronegócio, é inquestionável isso. Nós estamos ligando a mineração com a agricultura e a pecuária. Como? Remineralização de solo. É o pó de rocha que já é usado em vários estados, inclusive em Minas Gerais, num universo de 3,5 milhões de hectares, e nós estamos trazendo isso para a mineração. O minerador, determinadas minerações, principalmente basalto, essas coisas, eles vão pegar rejeito, fazer o processamento, virar um pó de rocha. Esse pó de rocha vai para a agricultura e a pecuária, enriquecer a qualidade química do solo e física do solo. Esse trabalho é um trabalho de Estado. O privado fica difícil fazer esse investimento. Então, isso é decorrente desse cadastramento que nós já iniciamos, tá? Então, isso tem uma importância. Só para fazer, Rafaela, só para dizer. Qual é a grande... Além de você enriquecer o solo, qualidade química e física, você tem sequestro de carbono usando esse pó de rocha. Nós estamos falando em agricultura sustentável, nós estamos falando em mineração sustentável, tá? Então, esse é um projeto que está iniciando este ano. Nós estamos fazendo uma parceria com a Metamate. A Metamate vai ser o órgão executor desse trabalho. Mas foi nossa secretaria que concebeu esse projeto nesse primeiro momento, já iniciando essa discussão. Porque esse cadastramento, ele introduziu uma taxa. Essa taxa é para ser usada em benefício do Estado. Ela não está sendo revertida para outra finalidade, ela está sendo revertida para a mineração. Certo? Então, esse é o objeto inicial da nossa política, tá? Tá, então, só para eu entender com relação a essa questão da remineração, né? O calcário já não é uma ponte entre a agricultura e a mineração? Porque, assim, nós temos dados, por exemplo, do ano passado, que o município que mais arrecadou CEFEI no estado de Mato Grosso foi Nobres, que faz essa produção de calcário, né? Assim, a gente vai aumentar
esse lastro entre produção e mineração, mas ele já existe dentro do estado de Mato Grosso, já existe. O calcário para correção do solo, questão de acidez, né? E o pó de rocha para questão de qualidade química e física do solo. Tá? Então, inclusive, as mineradoras que extraem calcário também estão sujeitas ao cadastramento, né? Nós estamos fazendo essa análise completa. Mas ela não vai pagar a taxa. A taxa, a Assembleia Legislativa isentou alguns mineradores. E com compromisso de até dezembro fazer uma avaliação dessa... Uma reavaliação uma do reavaliação projeto, né? do que está contribuindo, o que não está contribuindo. Mas o espírito não é arrecadar, até porque não é imposto. Não é imposto. Como que nós vamos fazer um cadastramento, um mapeamento geológico de 1 para 50 mil se não tiver recurso? Você precisa do recurso, né? Só que o recurso aí, vamos lá. Vamos começar. Vamos falar do Cefem. Muito Cefem, mais de 100 milhões de arrecadação, quase 110 milhões. Aí você vem com a taxa, que a estimativa do governo do estado, salvo engano, é arrecadar esse ano 150 milhões com essa taxa. Me corrija se eu estiver errado. Só o Cefem não seria suficiente para bancar esse cadastro? O Cefem é uma contribuição federal que cabe à SEDEC algo em torno de 10 milhões de reais por ano. 10 milhões de reais por ano. O restante tem uma parte que vai para a prefeitura, outra parte vai para a SEMA, outra parte vai para o órgão federal. Vai para os municípios produtores impactados. Impactados, também, né? Tá? Então, o Cefem é legislação federal, certo? Federal. O Cefem, Agência Nacional de Mineração, não tem equipe dentro do Mato Grosso para fazer controle de produção. No Brasil. Não é exclusividade do Rafaela Mato Grosso. falou, no Brasil. No Brasil. É declaratório. Então, a política do Estado, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é constitucional essa taxa em outros estados, né? No estado do Pará, no estado de Minas Gerais. A nossa taxa também, a nossa lei, desculpe, ela está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. Sim. Pela CNI. Pela CNI. Mas em outros estados, a nossa lei, ela se baseou em outros estados, a não ser com duas inovações que é interessante a gente destacar. O que difere a nossa lei dos outros? Primeiro que a Assembleia Legislativa... É um dos pontos. Os valores cobrados. Os valores, os percentuais. Não é. A Assembleia Legislativa destinou 10% para os municípios. Foi uma iniciativa da Assembleia Legislativa, dos deputados, destinar 10% para o município. E a outra é que nós estamos cadastrando a área de pesquisa mineral. O Cefem, ele não tem a taxação em cima da área de pesquisa. Por que nós incluímos a pesquisa? Porque nós temos uma necessidade de saber como é que andam as pesquisas. Tem muito de requerer área e não fazer uma pesquisa como deve ser feita. Exatamente. E fica prorroga, e a área fica sem produção. Sem produção. E sem possibilidade de outras pessoas minerar na área. Isso é muito... recorrente aqui dentro do estado. Então, esse cadastro também tem essa função. Tá? Qual o item? Desculpe, Rafaela. Não, Paulo, duas coisas que você me falou me chamaram a atenção. Primeiro, que você falou que esse projeto não teve tempo de ser discutido com o setor. Perfeito. O setor é contrário ao projeto. Já se manifestou em alguns momentos, até porque os índices cobrados no estado de Mato Grosso chegam a ser 1000% maior que no Tocantins, por exemplo, o valor aplicado. E você falou que essas pesquisas são para atrair o setor, mas a taxação não faz o contrário, não repele novos investidores? Veja bem, eu não sei se procede, você está falando, Rafael, esse negócio de 1000%. Eu não sei qual minério que está cobrando 1000% a mais. O ouro? O ouro é 3 e pouco. Lá é 0,00 alguma coisa. Aonde? No estado de Tocantins, no Pará. O Pará nem cobra. O Pará... ele está cobrando por tonelada. Exatamente. Ele cobra 1 UPF por tonelada. Ele tem tanto minério de ferro lá, tanto cobre, que nem cobra ouro. Cobra por tonelada. Agora, veja bem, qual é a taxação do setor de ouro nesse país? Cefem. Quanto? O percentual não lembro agora, mas tem um percentual... É baixinho, é 1 ponto alguma coisa, né? Qual atividade nesse país econômica? Vamos lá, comércio. Comércio, indústria, serviço.
Comunicação. E o custo de produção? Educação. Quantos por cento da produção de ouro é lucro pro... Mas se a gente for fazer essa comparação, você vê que o agro também exporta sem gastar, sem pagar nada. Qual é a taxa média qual é a taxa média de taxa a Lei Candy, mas qual é a taxa média de tributo no país? 39, 40%. Nós estamos falando de menos de 2%, que é a taxa do governo do Estado. Não tem ICMS em cima de ouro. Não tem ICMS em cima de ouro. Mas não tem no Brasil inteiro. Mas não tem no Brasil inteiro. No Brasil, porque a atividade é uma atividade onerosa. Os custos da atividade é muito alto. Por isso que ela tem essa desoneração. Eu vou te dar um exemplo, sem qualquer tipo de... desculpe, até pela minha idade. Pela minha idade eu tenho os passados, né? Tenho as histórias e eu gosto de contar a história. Um dia eu estou indo... E a gente gosta de ouvir história. Eu não falei antes, mas eu vou falar aqui. Eu sou oriundo da área de meio ambiente, trabalhei 30 anos no setor ambiental, tive a oportunidade de ajudar e contribuir com a estruturação do órgão de meio ambiente. E um dia eu era diretor da SEMA, não lembro de quando, mas eu lembro que foi na época que o Papa esteve aqui em Cuiabá. Eu estava indo da minha casa para o CPA, e para o Centro Político e Administrativo, encontrei um caminhão de limpa-fossa, despejando a fossa ali onde foi o Papa teve. Pouco antes do Papa ter. Aí, quando eu olhei aquilo, eu estava até com um carrinho do Estado, Fusca ainda, né? Aí eu parei e falei, o que você está fazendo aí, meu companheiro? Faz tempo. Eu estou jogando isso daqui fora, né? Tirei não sei de onde. Tá bom. Como é que é o nome da empresa? Peguei o nome da empresa, cheguei no escritório lá não era nem SEMA, era Coordenadoria do Meio Ambiente. Não era nem FEMA. Nem FEMA, não era. Chamei um técnico, lava um auto de infração contra essa empresa. E eu lavei o auto de infração. Quando deu uns 5 dias, o cara foi lá conversar comigo. Mas como que o senhor me multou? Eu faço um serviço social. O meu serviço é social. A cidade não vive. Jogar esgoto. Aí eu perguntei para ele, você cobra para tirar o esgoto? Ele falou, claro que eu cobro. Eu falei, então você tem que pegar o esgoto e levar no destino correto, numa lagoa de estabilização. Na época tinha a Sanecap, você tem que fazer um convênio com a Sanecap e destinar seu esgoto lá. Você não está fazendo serviço gratuito, você está sendo não é voluntário, ressarcido por isso. Sim. Então, quando se diz que o custo da mineração ou do garimpo é alto, mas o custo da indústria também é alto, o custo do comércio é alto, o custo dos serviços é muito alto, certo? Se você prestou algum serviço, é 27,8% na nota. Então, a gente, pela tributação, eu acho que não é um bom exemplo para dizer que o ouro é taxado. Nós estamos falando de 1 ponto alguma coisa. 1,5. O ouro hoje deve estar R$300 a grama. Por aí. A taxa que o Estado instituiu é R$3,40. Lembrando que a UPF do Estado, ela não tem um valor fixo. Né? Ela tem, mas o ouro também não tem, sobe. Né? O ouro também não tem. Mas o ouro mais cai do que sobe. Ao contrário da então nós estamos falando, hoje, quem tirar 1 grama de ouro vai vender a R$300, número redondo, e pagar R$3,40. Então, nós estamos falando de 1 ponto alguma coisa. Então, não é uma taxação absurda, uma taxação que inviabiliza a atividade. Teve uma pessoa na minha sala que falou que vai inviabilizar a atividade. Eu não sei como. Não, inviabilizar também não chega o Simples Nacional chega a 15%. 15%. Eu conheço bem o Simples Nacional. Você conhece bem? Os empreendedores conhecemos, né, Disney? Não, mas assim, só para eu entender, ele foi instituído em abril. Nós estamos começamos no mês de agosto, então são 3, abril, maio, junho e julho, são 3 meses. Em 3 meses, quanto foi arrecadado e aonde foi aplicado esse valor? Não, veja bem, aplicada não foi nem R$1 ainda, porque ainda não deu tempo de fazer utilização desse recurso, tá? Ele vai ser aplicado, que nem eu falei, o primeiro projeto que nós vamos fazer é esse de mapeamento geológico, vamos escolher os municípios, inquestionável, o recurso vai ser revertido para atividade. Então, o mapeamento geológico, e o outro vai ser de remineralização de solo, identificando as mineradoras que vão participar, tá? Algumas mineradoras vão participar desse processo. Então, esse é o primeiro assunto. E, claro, a taxa é para ressarcir o serviço. O Estado vai ter que montar um sistema de controle para a atividade mineral. Nós não temos esse sistema de controle. Que informação que o governo do Estado tem hoje? De onde que ele tira essa informação
de como que a mineração hoje vem desenvolvendo no estado? Ele não tem, ele está começando agora, com esse cadastramento. Nós fizemos um cadastramento provisório, para quem tinha interesse, porque a lei já está em vigor, a legislação já está em vigor. Então, nós disponibilizamos no site da SEDEC um cadastramento provisório, ele consegue emitir a taxa. Declaratório. Mas o objeto nosso é fazer uma plataforma de gestão, certo? Para a gente ter condição de checar. Nós queremos que o minerador, seja pequeno, médio ou grande, aquele que declara correto, se ele tirou 1 quilo, ele declara 1 quilo, se ele tirou 10 quilos, ele declara 10 quilos, que ele não tenha uma concorrência de quem declara que tirou 1 quilo e na realidade tirou 10. Tá. Esse projeto, ele tem dois mecanismos, que é de controle e fiscalização. E quando se fala em fiscalização, ele dá poder de polícia à secretaria, à SEDEC. Perfeito. Né? Eu queria entender como que é esse poder de polícia. Vocês vão ter uma equipe de fiscalização que vai até essas lavras fazer esse controle? Porque assim, é como o senhor disse, ele é declaratório. Perfeito. Eu posso simular que eu tirei 10 toneladas quando eu tirei 20. Vocês vão ter uma equipe para ir até esses locais fazer a fiscalização? Muito bem, Rafaela. Você chegou no ponto que é o objeto do controle, certo? Se a gente instituiu uma taxa, é porque tem um serviço a ser prestado. Esse serviço prestado é um controle da atividade mineral na sua essência, quanto ela produz, certo? O governo federal, infelizmente, ele não tem um controle sobre a produção. Todos nós sabemos que é declaratório, declara, mas ninguém checa essa informação. Se eu declarei que é 5 quilos, é 5 quilos. Mas se foi 2 ou foi 8, ninguém sabe. É declaratório. Só quem produziu. Só quem produziu. Nós não vamos fazer esse modelo. É declaratório, mas com checagem do Estado. Como que vai ser essa checagem? Nós estamos montando uma plataforma de gestão da atividade mineral como um todo. Não só o cadastro e todas as informações do minerador, certo? Aonde ele está, primeiro, espacializado, georreferenciado. Eu tenho uma área que eu tenho direito de pesquisa mineral. Então, tá bom. Aonde está essa área? Certo? Ela está no Mato Grosso, mas aonde? Nós vamos espacializar. Isso daqui é a área do fulano de tal. Cadê o plano de pesquisa? Quantos anos? Certo? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cadê as amostras? Certo? Beleza. Nós vamos checar isso em campo. Eu já tenho autorização de lavra. Já tenho ela. Seja qual for a autorização de lavra, qual minério for, ela vai estar espacializada. Eu vou fazer a declaração. Tirei 30 toneladas de zinco, tirei 50 toneladas de cobre, tirei 10 toneladas de ferro. Não, ferro não tem. Zinco, cobre. Anexa tirou o que? Zinco, né? Em Aripuanã? Zinco, cobre. Que mais? Chumbo, exatamente. Certo? Casterita. Eu tirei. Manganês. Isso, beleza? Ok. Você vai declarar isso na plataforma, vai ter geólogo que vai assinar, vai ter o contador que vai assinar e você vai fazer a contribuição. E a SEDEC vai ter um sistema de monitoramento e automonitoramento. Automonitoramento significa o seguinte: quais as fases do processo que saiu? Vai rastrear tudo. Com informação do empreendedor. Eu tirei 30 toneladas da mina, faz uma amostra e apresenta no relatório. Eu fiz tal processamento da mina e sobrou 10 toneladas. Qual é o teor do minério? Seja o minério que eu tenho autorização. E isso é declaratório, certo? Só que a SEDEC vai ter os laboratórios de checagem. Isso vai funcionar dentro da Metamate? Dentro da plataforma. Mas a Metamate quem vai participar? Vamos lá, quem vai participar? O minerador. Certo. Ele, o geólogo dele, o engenheiro de minas, o contador. A SEDEC, com a equipe de geólogo, engenheiro de minas, contador, advogado. A Secretaria de Fazenda, a Metamate. E, principalmente, a população, que vai ter acesso a essa plataforma de informações. Hoje, você entra no Cefem, tem a informação. Mas qual a informação você tem? Só de valor.
Só de valor e da companhia que expediu. Já é alguma coisa. É menos do que nada. Você entra lá no Cefem, até que não atualizou. Tem lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho não atualizou ainda. Tem lá 10 milhões no Estado, alguma coisa assim. É mais. Mas vai chegar. Você pega 2022, que está fechado, 109 milhões. 109 no Estado milhões. de Mato Grosso, Exatamente. certo? Mas você não tem condição de saber quanto foi a produção. Você tem condição de saber só quanto foi o pagamento, não a produção. Uma coisa é pagamento, outra coisa é produção. Mas com a criação da taxa, essa produção ela não pode cair porque novos investimentos não vão vir para Mato Grosso. Pelo menos pelo que a gente tem de conversas com o pessoal do setor aí, que a taxa afugentou novos investimentos, pelo menos por enquanto. O senhor tem essa informação? Ou... Não, Disney, eu acho que antes de tudo, ele não respondeu uma pergunta. A gente falou dessa questão da criação da taxa, que a SEDEC vai ter poder de polícia, o senhor falou da plataforma de gestão, mas assim, a fiscalização in loco. Perfeito. Vai ter? Vocês vão ter uma equipe para estar fazendo essa fiscalização? E fiscalização... Porque quando você fala em poder de polícia, o que vem à mente das pessoas vai uma ter equipe em campo. gente em campo. Não é polícia, não. É o que a lei Não, fala. Eu estou dizendo, é poder de polícia, mas não necessariamente é um policial militar. Não. É um poder, o agente público, ele tem o poder de polícia. Sim, eu tô dizendo ele assim, tem o direito de entrar na mineração, de inspecionar a mineração. Esse é o poder de polícia. Mas a SEDEC vai ter equipes próprias para fazer essa especialização, essa fiscalização em loco? É claro, mas é uma fiscalização... Eu costumo dizer o seguinte, não é sair no campo batendo lata de caminhonete, não. É uma fiscalização direcionada. Primeiro nós temos o cadastro, primeiro nós temos as informações, primeiro nós temos as declarações, primeiro nós temos o automonitoramento. Faz uma checagem de tudo isso. Inteligência artificial nessa plataforma, checando. Olha, eu tenho 50 caminhões na minha mineradora, tenho 30 para carregadeira. Saiu 2 quilos de ouro. Alguma coisa está errada. Alguma coisa não bate nessa conta. Eu recolhi no Cefem referente a 10 quilos de ouro. Aí na taxa do Estado eu recolhi referente 2. Tem alguma coisa. Então essa plataforma, esse modelo, ele vai nos trazer informações. A fiscalização só vai a campo no lugar correto que houve informação que está destoando da realidade, que não está dando certo. Eu vou dar um exemplo. A gente pergunta isso porque o setor legalizado, ele tem interesse na fiscalização. Perfeito. Quem trabalha de forma legal, quem paga o imposto, quem paga o Cefem, ele quer que essa fiscalização seja feita. Eles não querem pagar um índice tão alto assim. Perfeito. Quando você está falando de controle, eu costumo dizer o seguinte, eu trabalhei 30 anos com controle. Controle, você tem uma régua aqui, ó. Você saiu uma legislação e tem que ser cumprida. Independente de se pagar ou não, qualquer legislação. Você tem 10% que respeita, que atende imediatamente. Esses 10%, possivelmente, no nosso caso da mineração, sejam os 10% que estão pagando a taxa que pagou ontem. Ele tem problema de compliance, ele tem problema de organização da empresa. Saiu uma lei, ele tem um contador, tem um advogado, cumpre a lei. Está questionando lá no Supremo, beleza, se a lei cair no Supremo, eu deixo de pagar. Mas a lei está em vigor, então ele paga 10%. 10% aqui embaixo não paga de jeito nenhum. É CPF falso, é CNPJ falso, ele não vai pagar. Os 80%, que é o que importa. É esse que nós estamos trabalhando, nesses 80%. É o que está escapando da fiscalização. Certo? Hoje, eu vou dar um exemplo para vocês de uma mina. Eu dei esse exemplo na Assembleia Legislativa, na audiência que teve para aprovar essa lei. Na década de 80, final da década de 80, chegou uns grandes mineradores no estado do Mato Grosso. Blitz Petróleo, Monteiro Aranha e Rede Globo. Para montar uma mina na região... Uau, isso é o histórico da mineração no estado. Na região, é novidade. Muitas pessoas conhecem essa mina, mas poucos entraram dentro dela. Na região de Pontes Lacerda. Eu era diretor, coordenador do meio ambiente. Eu sei que eu estava coordenando o projeto do ponto de vista ambiental dessa mineradora. Nós ficamos alguns meses para aprovar esse projeto. Um projeto de meio ambiente espetacular.
certo? Demos as autorizações, licença prévia, licença de instalação, licença de operação. E eu tive a oportunidade de descer nessa mina quando ela estava operando. Eu desci com uma caminhonete, 3 quilômetros de profundidade na mina. Quando eu cheguei lá embaixo, eu levei um susto. Tinha caminhonete, tinha trator e pá carregadeira trabalhando lá embaixo, extraindo o minério. Um sistema de exaustão espetacular. Imagine caminhão, pá carregadeira, diesel, operando a 3.000 metros de profundidade. Isso na região de Ponte de Lacerda. Região de Ponte. Essa mina, eles operaram durante 8 anos, 8, 10 anos. Lacraram o morro que entrava e pararam as atividades. Nunca tiveram problema de meio ambiente. Nunca. Ninguém nem nunca ouviu falar, porque o projeto era muito bem feito. E o controle eu vou geral? dar um abraço aqui para o meu amigo Guilherme, que foi o biólogo. Ele era professor da universidade, alguma coisa, da Federal, que foi o que analisou, junto com a minha equipe de engenheiro sanitarista. E o Nós ouro nunca que saiu de tivemos. lá? Quanto saiu de ouro daquela mina? Essa é a De pergunta. ouro, Essa é a de pergunta prata. que fica. Ninguém fez automonitoramento, ninguém controlou, certo? Foi para exportação, foi beneficiado, foi feito o sistema de metalurgia na África do Sul, na Singapura, mas Mato nunca Grosso fez. ficou só Foi com os danos. declaratório. Declaratório. Eu não estou dizendo que houve informação falsa na declaração. Até porque, pelo porte das empresas, pode ser que tenha sido real. Pode ser. Pode ser. Eu acredito que seja. Mas qual é a informação que nós tivemos disso? Por quê? Porque não existe esse modelo de controle. Você tem, o Estado controla e controla bem a questão ambiental. Eu ia Ele falar tem uma que estrutura. Mato Grosso só ficou com os danos, né? Porque assim, qualquer atividade tem impacto ambiental, tem o impacto da rodovia que é usada para extrair para levar todo esse minério que foi extraído, quer dizer, qual Ele vai foi a impactar de contrapartida alguma do forma, Estado? né? Aí nós estamos discutindo, aí é uma discussão legal, que ela abriu, você está falando em política macro para o Estado, certo? Nós queremos só ficar com o buraco, eu tenho dado esse exemplo. Que buraco? Buraco na mina e buraco nas estradas nossa. Quanto que o governo do Estado investe para manutenção, para construção de estrada? Ah, tem dinheiro do FETAP. Aí sai o dinheiro do Tem dinheiro da FETAP. taxa agora. É. E a mineração, quando ela traz industrialização aqui, ela vai gerar emprego, vai gerar serviço, vai gerar renda, vai gerar atividade econômica, certo? Milhares de emprego, igual as cooperativas de garimpeiro, que geram milhares de emprego, certo? Então, nós temos que discutir a política com macro, não uma visão pontual em cima de um empreendimento ou outro. Mas né? essa questão E de longo prazo também, tá? Porque a mineração não é uma coisa de curto prazo. Sim. Mas essa questão da industrialização do setor mineral depende muito do incentivo da sua secretaria, da SEDEC, né? Atrair indústrias do setor para cá, para o Mato Grosso. Inclusive, nós já conversamos aqui com o presidente do IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, Exatamente. Que tem uma proposta de trazer essa questão da mineração, da indústria de joias para Mato Grosso, mas depende da contrapartida do Estado também. Isso é ótimo. Nós estamos inaugurando uma zona de processamento de exportação em Cáceres, a EPE de Cáceres. Também está dentro da minha secretaria. Era uma obra que estava há uns 30 anos parada e agora o governo Mauro Mendes vai inaugurar agora em setembro. Possivelmente 15 a 20 de setembro nós vamos inaugurar essas EPE. E nós tivemos com o pessoal, eles estiveram conosco, o pessoal que quer fazer beneficiamento de joia. Esse é o interesse do Mato Grosso, eu acredito. Por quê? Porque você vai gerar emprego, você vai gerar conhecimento, você vai gerar renda. Teve uma descoberta recente no Mato Grosso de pedras ornamentais, mármore e Carrara. Região de Cáceres. Região de Cáceres, uma mina astronômica. Todos os estudos, as pesquisas indicam isso. Nossa. Eu vi blocos de 30 toneladas, com dureza espetacular. Algumas informações que é uma das melhores mármore Carrara do mundo. Nossa, ótimo. Que fantástico. Beleza para o Mato Grosso, bonito, né? Bonito se for beneficiado aqui. Claro. Porque se for só explorado e levado para o Espírito Santo ou para a Bahia para beneficiar, qual o interesse? Vai recolher uma taxinha da SEDEC, né? Mas nós estamos uma zona de processamento do lado da mina, menos de 40 quilômetros. Nós precisamos dar incentivo para essa mineradora beneficiar. Não é só
o emprego que ela traz conhecimento, traz técnico de qualidade, traz pessoas que conhecem do mercado internacional de pedras ornamentais, traz design, traz uma série de outras coisas. Tá? Então, nós temos um minério, beleza. Nós vamos explorar, tem um custo esse minério de exploração, o custo ambiental, mas você tem que ter também o retorno. É esse que tem que ser discutido, tá? Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Tem muita coisa a ser feita na mineração. Não tenha dúvida. Muito, ou quase tudo tem feito. Porque quem tem trabalhado muito na mineração é o setor privado. Basicamente, o setor privado. Exatamente. Ela quase que se autorregula, né? E a informação que a gente tem, que é da própria Metamatic, que menos de 1% do potencial mineral do Mato Grosso foi explorado até agora. Exatamente. Exatamente. Por isso que no início da nossa conversa eu falei que eu acredito que um dia o PIB do setor de mineração pode ser maior que o agronegócio. Nós estamos discutindo no mundo hoje mineração sustentável, nós estamos discutindo no mundo hoje minério para substituição do petróleo, para fazer bateria de carro, verde, uma série de coisas, certo? Então, o Mato Grosso tem uma riqueza muito grande. Ele precisa cuidar dessa riqueza em benefício de quem investe no Mato Grosso, de quem mora no Mato Grosso, né? Igual os agricultores fazem. O pessoal fala que os agricultores exportam tudo, mas eles investem tudo no Mato Grosso. É só em Lucas, Sorriso, Nova Mutum, Primavera do Leste, Sorriso, Sinop, para ver a beleza das cidades. São cidades espetaculares, com uma renda per capita espetacular. O pessoal investe dentro do estado. Certo? E a gente precisa que o setor mineral também aconteça isso. Mas o setor mineral hoje já está fazendo isso. Um exemplo é o que está acontecendo em Aripuanã. Né? A Nexa veio se instalar no Mato Grosso e mudou a história da cidade. Com geração de emprego, a cidade hoje está muito mais moderna, através de um grande projeto de mineração. E Peixoto de Azevedo, por exemplo, tem essa transformação. O senhor conheceu Peixoto de Azevedo na década de 80. Né? Como que era Peixoto de Azevedo na década de 80, quando o senhor foi lá? Olha, 85, 86 eu tive em Peixoto, a primeira equipe de meio ambiente que foi lá, nós estávamos acompanhados do pessoal da Secretaria Nacional do Meio Ambiente, que hoje é Ministério, com o pessoal da Companhia de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, CETESB, e a gente tinha uma preocupação com o mercúrio, porque Peixoto era não era nem município ainda, era um distrito onde o garimpo é totalmente irregular, desorganizado, gerava exploratório das pessoas, predatório do ser humano. Não estou falando nem do meio ambiente, estou falando do ser humano. A gente dizia que era um puteiro, uma farmácia e uma compra de ouro. E uma compradora de ouro. Aí, Ney, era o peso. O setor, aí a gente tem que estar voltando à história. A gente tinha o garimpo de Poconé, que não era muito diferente de Peixoto. Hoje são mineradoras. Evolução. Onde eu quero chegar. O senhor voltou no Peixoto agora recente? Não voltei, mas eu sei do trabalho das cooperativas que estão muito organizadas. Acabou aquela história de jogar todos os detritos dentro do Rio Peixoto. Então, a organização, ela traz benefícios para a sociedade. Exatamente. Hoje temos... E para o produtor. Exatamente. E para o produtor. Hoje a gente tem lá em Peixoto de Azevedo a maior cooperativa de garimpeiros do Brasil. Aí, tá vendo? A história da cidade mudou. A economia da cidade ainda, 80% é gerada pelo minério de ouro. Então a cidade hoje vive uma outra realidade. E assim, é uma cidade, você falou da diferença que a pecuária, que o cultivo, que a agricultura fez na região norte. É uma cidade do extremo norte do Mato Grosso, que está ali no meio de duas cidades que vêm da agricultura. E que ainda assim, ela vive do ouro, conseguiu se refazer, se restabelecer, se reinventar através da mineração. E mais do que isso, ela tem uns projetos nos prédios, o senhor é da área ambiental, o senhor veio da Secretaria de Meio Ambiente, uns projetos de recuperação de áreas degradadas que são fantásticos. Né? O uso de cava para piscicultura, o uso de cava de garimpo para pecuária, para a área, né? Eles tampam e fazem pecuária. Regeneração do solo. Exatamente, para agricultura, né? Para tudo, é fantástico. Eu queria deixar mais uma informação. Uma das trabalhos que a gente vai trazer também é com a cooperativa lá de Aripuanã, junto com a Metamatic.
Nós vamos fazer um trabalho de organização desse pessoal que está lá, para poder fazer esse garimpo que a gente deseja. Tá? O garimpo ele foi muito estigmatizado nesse país. Exatamente. Ainda Se você né? perguntar para mim, e como setor madeireiro, se você perguntar para mim qual que é a atividade mais adaptada para a floresta amazônica, para a floresta, mineração, exploração madeireira e turismo. Aí você vai, pô, você é do meio ambiente e falou isso? O senhor é engenheiro, inclusive. Engenheiro florestal né? falou isso. Exatamente isso. Porque para você explorar a madeira, você não precisa derrubar a floresta. Você pode fazer um manejo sustentado. Essa floresta pode ficar por décadas, por centenas de anos produzindo madeira para você. O garimpo, a mineração, ela é extremamente pontual. A área de impacto é pequena. É pequena. Visualmente que ela é impactante. Exato. Só. Eu vou dar um exemplo para vocês, não sei se eu tenho tempo. Tem. Eu falei Só tem que todo seu. O conhecimento que o senhor tem aqui, só tem vocês todo tempo do mundo. for chamar pessoa de mais idade, aí tem as histórias. Uma vez eu estava em Belém e estava numa audiência pública ouvindo um EIA-RIMA da Vale do Rio Doce. Eu não me lembro a mina faz muito tempo. Só para quem está ouvindo, é estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Exatamente. É o estudo obrigatório que o órgão exige de quem vai desenvolver uma mineração de médio e grande porte. E a Vale, que era o empreendedor. E eu estava lá com outro trabalho e fui assistir essa audiência pública. Estava junto com uma amiga. E nós ficamos lá 1 hora, 2 horas, 3 horas para audiência pública. Em 3 horas estava se discutindo um projeto da Vale que ela ia levar 50 anos para explorar o minério de um morro que tinha menos de 30 hectares. Olha só. 30 hectares ia levar uns 50 anos. Porque não é só a parte de cima, tinha a parte de baixo também, né? Aí eu virei para minha amiga e falei o seguinte, em 3 horas, eu tinha os dados na cabeça de desmatamento, que eu mexia com desmatamento, o estado do Pará deve ter perdido pelo menos umas 100 vezes o que a Vale vai levar 50 anos. E nós estamos aqui discutindo, certo? Então, o problema da mineração é o impacto visual. A gente sempre Ela é muito pequena. Se você pegar toda a área de mineração do estado de Mato Grosso, é muito, muito, muito insignificante, perto dos 93 milhões de hectares. Mas o que ajuda a estragar a imagem da mineração? O Zé Anomani, o que aconteceu lá, uma mineração. Mineração? Aquilo é mineração? Não é mineração, ilegal. aquilo é crime. É extração. Aquilo é crime o que fizeram. Isso que prejudica o setor mineral. Você estigmatiza, porque aparece na telinha de que é aquela destruição dos rios destruídos, de sedimento para tudo quanto é lugar, fala de mercúrio, as pessoas assustam. Mas, Paulo, com aquilo. O que eu percebo que estigmatiza bastante é a desinformação. Perfeito. As pessoas que isso. estão longe dessas áreas garimpadas, que não conhecem esses locais, elas ainda têm a imagem de um garimpo de Bateia, com mercúrio caindo no rio, sabe? Assim, e se você vai num garimpo, mesmo pequeno garimpo, ou numa mineradora, que é uma atividade maior, o circuito do uso de mercúrio é um sistema fechado, não tem contato direto com o rio, não tem poluição. Os buracos, aquelas cavas enormes, que eles são todos cavados, porque tem um projeto de recuperação ambiental depois. Mas a imagem que a mídia vende para as pessoas que não conhecem o garimpo é muito ruim. É péssima. E pior do que isso, a desinformação faz com que as pessoas agreguem a imagem do garimpo, do minério, né? A gente fala do garimpo porque é o que é mais perseguido. Apenas a questão de beleza, de ornamental, né? De vaidade. E não é, gente. O uso hoje do ouro, por exemplo, é tecnológico. Sim. Tudo depende disso. A mineração... Então, assim, a gente precisa tirar esse mineração estigma. É evolução. O ouro é ativo financeiro no mundo inteiro. No mundo, então, a gente... Tem uma guerra contra ativo. O que segura? Eu costumo dizer o seguinte, no longo do meu trabalho, enquanto agente público, a gente procura trabalhar atividade econômica sustentável, certo? Sustentável.
E isso vem contribuindo. A pecuária do estado melhorou muito, a agricultura melhorou muito, a mineração melhorou muito. Você lembrou de Peixoto da década de 80. É só ver como era o Telespires na infância em 80 e ver o Telespires de hoje. Era ver a região do Pantanal de Poconé de 30 anos e ver de hoje. Então, a organização, ela leva ao benefício de todos. Certo? É claro que tem custo você organizar a atividade. Agora, quando você organiza, dá garantia para você fazer investimento. Como é que eu posso investir? Porque hoje, mesmo falando de garimpo, de pequena atividade, é muito dinheiro. Eu não quero ser bandido, eu quero ser empreendedor. Eu quero ter a garantia de chegar lá no campo, descobrir o ouro e investir, comprar meu motor, comprar meu caminhão e fazer a exploração corretamente. Certo? Então, isso com o sistema de autorização hoje das permissões de lavra garimpeira, é possível fazer isso, tá? Tem que evoluir? Tem, mas já tem exemplo de cooperativa sustentável. O que falta é um pouco de apoio do Estado e de fomentar novas tecnologias, melhor aproveitamento do minério, uma série de coisas. E mesmo assistência técnica. Mas eu acho, só para fazer uma observação assim com relação ao Estado, eu percebo que este governo evoluiu muito com relação à mineração quando ele investiu na Metamate. A gente já conversou com o presidente Juliano Jorge. Exatamente. E o trabalho que ela está fazendo não é fantástico, de apoio às pequenas cooperativas no estado de Mato Grosso, entendeu? Foi o primeiro passo que teve, não foi a taxação, não foi a criação dessa taxa, foi a estruturação da Metamate, que até antes desse governo era um órgão completamente sucateado, ia ser extinto, né? Tava em vias da extinção. E hoje é um órgão de apoio à mineração. E vai ser investido mais. Hoje tive com o Juliano Jorge definindo esses projetos que eu anunciei para você aqui em primeira mão, que é essa parte da remineralização. Você vai ouvir falar muito, vocês vão ouvir falar muito nos benefícios para a atividade mineral e para a atividade agrícola, e também no mapeamento geológico em escala interessante para o setor empresarial, e dessa da cooperativa dos garimpeiros lá de Aripanã, que está trabalhando com o Antônio João, que é um especialista. Eu costumo dizer que talvez seja o técnico que mais conhece de garimpo nesse país, está conosco. E nós vamos repassar recursos para a Metamate para ela desenvolver esses trabalhos, tá? Então, esse recurso, 100 milhões, 150 milhões, quando você faz... Mas o que vai ser feito com esse dinheiro? Não tem ainda, nós não começamos. Só tem os 13 milhões. Só tem 13 milhões na conta. Né? Nós não temos ainda, nós estamos iniciando o processo disso, certo? Então, pela grandeza que o Estado tem, pela grandeza, pela potencialidade, e o que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Nós temos condição de apoiar a infraestrutura para a atividade mineral? O Estado apoia? Como que apoia? Você precisa de receita para tentar apoiar esse tipo de atividade, tá? Aqui cabe o pequeno, cabe o médio, cabe o grande, certo? Mas eu sempre vou defender a industrialização desse minério dentro do Estado. A indústria distribui riqueza. Indústria, se você for ver a história da sociedade, o que distribui riqueza é a indústria. Sim. Ela puxa serviço. Puxou serviço, puxa o comércio. Tá? Eu sempre vou defender, qualquer que seja a matéria-prima, a industrialização desse Estado. Eu sei que o Disney está louco para terminar esse bate-papo. Não é isso. É que ficou lá atrás ficou uma pergunta, que é a questão da taxação, se não desmotiva novos investimentos no estado de Mato Grosso. Aí você me interrompeu e ele ficou sem responder. Agora. Eu não acredito, tá? Eu não acredito, porque não é uma coisa exorbitante. Não é. Quando você fala de 1,5%, 2%, para qualquer minério, não é inviabilizado. Não é inviabilizado, certo? Então, ainda mais sendo um recurso que, por lei, é obrigado a ser utilizado na própria atividade. Certo? Isso é taxa, não é imposto, é uma taxa. A gente é obrigado a usar no serviço de mineração. Agora, nesse podcast, a gente teve um conhecimento mais profundo do lado do Estado do que ele pretende fazer com essa taxação. A gente começa a ter uma outra visão. E quem está nos assistindo, que é minerador, que é da área da mineração, também, com certeza, a partir de agora, vai ter uma outra visão do que é a destinação. Por que ele está pagando essa taxa? Onde que ela vai ser aplicada? Entendeu?
Porque até então a gente não tinha essa explicação, não tinha essa informação. Mas existe uma dúvida ainda. A minha dúvida é o seguinte, se essa taxa não pode incorrer no mesmo erro da CEFEM. A CEFEM, você olha na plataforma, é o que você falou, você consegue saber a arrecadação, mas você não consegue saber da aplicação. Perfeito. O cidadão vai ter como acompanhar a aplicação dessa taxa, porque, olha só, quando você fala que ela é uma taxa de compensação, né, essa taxa foi criada para ajudar o setor, você também falou que a Assembleia Legislativa destinou 10% dela para os municípios. Perfeito. E não são todos os municípios de Mato Grosso que têm atividade mineral. Então, quando você distribui de forma igualitária para municípios que não têm, você está tirando um pouco da finalidade dessa taxa. Olha, né? Rafael, eu vou ficar na dúvida e dever isso para você, mas eu acho que não é igualitário. Eu acho que é para os maior parte, 80%, se não me falha a memória, é para os municípios que têm mineração e o restante é para os outros. Que teoricamente seriam impactados. Eu acho que é uma emenda. E o controle? A população vai saber onde está sendo aplicada essa taxa, porque a CEFEM a gente não sabe. A CEFEM cai na caixa 100, como é que fala? Conta única do município e paga até... Olha, eu vou dizer o seguinte, com certeza a sociedade vai saber, porque tem um bocado de gente, de instituição, que estão nos procurando para saber como é que vai ser aplicado o recurso, tá? Tudo que é da taxa é um serviço de utilização. Quando eu falo em monitoramento, que eu falo em imagens de satélite, quando eu falo de plataforma, você está falando de alta tecnologia, inteligência artificial, isso tem custo, né? E técnico a campo, análise de laboratório, mapeamento geológico, tudo isso tem custo, certo? Então, e todo o recurso da SEDEC é um processo de aquisição de convênio público, né? Isso tá todas as prestações de conta da SEDEC que não tem... A rigor, deixa eu falar da taxa para vocês, como que eu tive o primeiro acesso a esse projeto. Eu sou secretário há pouco tempo, eu estou há 1 ano e 2 meses como secretário de Indústria, Comércio e Mineração. Outubro de 2022, chegou na minha mesa apontamento do Tribunal de Contas do Estado. O Estado fez uma auditoria e chegou à conclusão que a SEDEC não estava desenvolvendo esse trabalho. E citou a taxa dos outros estados brasileiros. Tribunal de Contas do Estado. Num apontamento. Aí que eu tive acesso a esse assunto. E aí, imediatamente, nós montamos um grupo, estou falando de outubro. Em dezembro, nós aprovamos a lei. Então, o senhor é idealizador dessa taxa. Veja bem. Olha, os mineradores já têm a quem amar. É uma das mentes por trás. O que o Tribunal de Contas... Juliano Jorge. O Tribunal de Contas faz o quê? Eu estava mexendo. O Tribunal de Contas ele tem que zelar pelo trabalho público. Claro. Então, é isso que a gente está executando. Então, houve uma constatação que o Estado estava deixando de fazer uma atividade sua, que é a obrigação dele controlar. Claro. Quem vai controlar a atividade de mineração no Estado? A União não controla, o município não controla. Tem que ser o Estado, certo? Quem estava controlando a produção? Eu dei um exemplo para vocês aqui. Ninguém. E nós vamos controlar a produção. Nós estamos montando o sistema de controlar a produção, certo? Para poder... Agora, para a gente controlar essa produção, nós precisamos de um recurso. É a taxa que foi instituída. Outros estados já têm um programa, como o Mato Grosso está implantando, de controlar a produção? Ou o Mato Grosso está sendo o pioneiro nisso? O senhor tem conhecimento? Nós vamos ser o pioneiro. Olha que bacana. Nós vamos ser o pioneiro. Como nós fomos pioneiro em controlar desmatamento, não sei se vocês sabem disso. Mato Grosso foi pioneiro em controlar desmatamento. Em 2000, nós iniciamos, o Estado de Mato Grosso, iniciou o controle de desmatamento através de imagens de satélite. A primeira vez que se usaram imagem de satélite no Estado para controlar desmatamento foi o Mato Grosso. Hoje é modelo no país. O modelo para as florestas da Ásia. Então, alguém tem que iniciar alguma coisa, certo? E nós estamos iniciando. Nós precisamos saber quanto produz, aonde produz, como produz, quem produz. Eu quero saber do senhor uma coisa. Quanto tempo que o senhor dá para o Mato Grosso saltar desse ranking aí, de passar de 6º para ocupar a cabeça do ranking de produção mineral no Brasil?
Com esse serviço da SEDEC, com a taxa e com... Aí, se eu falar alguma coisa, vai ser especulação, certo? Mas essa é a intenção da SEDEC. Nós queremos saber quem produz, quanto produz. Tem especulação que fala que o oficial é 10%, 20%, 50%. Então, essa especulação não tem base. Você investe esse valor em tecnologia, e monitoramento, quer dizer, identificando as áreas produtivas do estado de Mato Grosso, a tendência é que o estado salte nessa área. Aumente. Com certeza, os valores vão... Não só a da taxa do estado, mas do CEFEM. Ano que vem já vão ter um número diferenciado, já com a operação da Nexia. O serviço... Exatamente. Possivelmente já devemos pular para terceiro aí, com certeza. Quarto. Porque a produção, até onde a informação que a gente tem, que a gente entrevistou aqui um dos diretores da Nexia, falou pra gente que a produção é a maior... de zinco, né? De zinco da América Latina. De zinco é a maior. Então, a partir do momento que ele entra em operação, com certeza... Não, então, mas essa elevação ela não pode ser puxada só por instalação dessa empresa aqui antes da taxa. A taxa que vai render 150 milhões anuais para o Estado, ela tem que... vai investir em tecnologia, ela tem que ser responsável por dar esse up no setor. Esse valor que você falou, deixa eu te dizer de onde apareceu isso, tá? Fui eu que apareci com esse valor de 150 milhões. É uma projeção. Nós estávamos na Assembleia Legislativa e tínhamos que dar dados para os deputados avaliarem se o projeto de lei tinha condição ou não. A arrecadação do CEFEM em 2022 foi 109 milhões. Se você tem uma arrecadação de 109 milhões com zero de fiscalização, você fiscalizando, você supõe que vai aumentar essa arrecadação. Como nós fizemos os cálculos muito próximos, nós fizemos um cálculo muito próximo da taxa do Estado do CEFEM, valores equivalentes. Aí estava entrando em operação a mina, aumentando a operação de Aripuanã, certo? Então, esse valor também está computado para chegar a esses 150. Tem uma outra planta grande também, na região da Grande Lacerda, ali de Pontes Lacerda, também que vai chegar numa fase de produção. Tem uma outra de Peixoto. Então, foi uma previsão de arrecadação. Nós não fizemos... nenhum tipo de informação de sonegação. Eu nunca falei que se sonega dentro do estado de Mato Grosso. Por quê? Eu não posso falar isso porque eu não tenho dado. Não tem dado. Eu não tenho dado. O estado não pode falar, não tem dado. Nós precisamos da informação. Agora, que nós vamos custar CEFEM com a nossa taxa, nós vamos cruzar, vamos fazer esse trabalho. Rafa, o assunto é muito bom. Muito bom. A gente poderia ficar um pouco mais aqui batendo papo com o Paulo. O Paulo trouxe insights muito importantes para o nosso podcast, informações que até então ninguém tinha, foi em primeira mão. Com certeza engrandeceu muito o nosso bate-papo. E a gente deixa o espaço aberto para que o senhor venha mais vezes falar de mineração aqui no podcast Mineral. Afinal de contas, somos o canal da mineração no Mato Grosso. Olha, eu estou à disposição de vocês, eu estou ocupando essa secretaria responsável pela mineração e quantas vezes vocês chamarem, eu vou estar a serviço, porque eu sei que os mineradores nos escutando e nós estamos lá para trabalhar para o setor mineral. Eu queria agradecer ao César Miranda, que é o nosso secretário, que depositou a confiança no meu trabalho, no governador, no vice-governador, que também depositaram a confiança no nosso trabalho. Nós estamos executando isso com uma harmonia, certo? Ninguém está fazendo coisa da cabeça, é um trabalho feito em harmonia, com o Juliano Jorge também. Então, o objetivo nosso, nós não estamos preocupados com o poder de polícia, nós estamos preocupados em apoiar o setor de mineração. O setor de mineração, legal. O setor de mineração produtivo. O setor de mineração que gera emprego nesse estado, certo? Emprego de qualidade. Então, é isso que nós estamos atrás, certo? Então, esse trabalho de base, ele tem que ser feito e a gente acredita que daqui a alguns anos nós vamos ter o Mato Grosso como um dos destaques do setor brasileiro. Como
O Ceará saiu de praticamente nada e hoje é muito forte na mineração, como a Bahia também, certo? Então, a empresa da Bahia de Mineração é um exemplo disso. O estado do Pará nem se fala, porque o estado do Pará tem as grandes jazidas, mas também o Mato Grosso pode vir a ter um dia. Mas precisamos nos organizar, tá? Eu agradeço a oportunidade para tentar descaracterizar essa ideia que o estado só está fazendo isso para arrecadar. Certo? Não é o objetivo, não foi o nosso objetivo. O nosso objetivo é criar uma política mineral que ajude a atividade a ser desenvolvida dentro do Estado. Agradeço muito aí a oportunidade de vocês de conversar com os mineradores. Foi sensacional esse bate-papo com o Paulo dos Santos Leite, secretário adjunto de Indústria, Comércio e Mineração e Empreendedorismo da SEDEC, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Tem muito serviço, Paulo, viu, Rafa? Dizem antes, eu estou muito grata com tudo que eu aprendi hoje aqui do Paulo e principalmente por ser oriundo da área do meio ambiente e conseguir fazer tudo isso trabalhando a sustentabilidade. Mas antes de encerrar, a gente tem que anunciar os nossos patrocinadores, né, Tiz? Pois é, não podemos esquecer dos nossos apoiadores, que é a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável e ainda o Instituto Somos do Minério. E não esqueça de seguir o nosso podcast, compartilhar, passar essa informação adiante, principalmente se você é do setor da mineração. Porque no nosso podcast a gente fala de mineração, sabe por quê? Porque mineração é o quê? Essencial. É isso aí.